Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Centenas de religiões. Todas falam de fraternidade e paz. Todas defendem ideias como caridade e amor ao próximo. Todas se acham donas da verdade. Todos os homens religiosos acreditam ser amados por Deus, mas muitos matam em nome desse amor. Podemos viver em paz, respeitando uns aos outros nas escolhas religiosas? O programa Terceira Revelação de hoje trata de fraternidade e ecumenismo. A religião que defende o amor é também o veículo da guerra, do desrespeito e da tortura. Veja na reportagem a seguir como o homem usou a religião para defender interesses pessoais e garantir poder e riqueza na Terra. Sangue, perseguições, guerras e matanças mancham a história da religião em nosso mundo. A doutrina de Jesus prega a fraternidade e o perdão. Mesmo assim, ele foi torturado e morto porque contrariou os sacerdotes. Alguns anos depois da morte de Jesus, os cristãos eram atirados a feras famintas. Imperadores como Diocleciano e Nero perseguiram duramente os que não seguiam a religião de Roma. Saulo de Tarso, doutor da lei e defensor do judaísmo, perseguiu e matou centenas de cristãos. Convertido ao cristianismo às portas da cidade de Damasco, tornou-se Paulo um dos maiores divulgadores da mensagem de Jesus. Mas os problemas do cristianismo nascente incluíam disputas internas. No reinado de Constantino, no século IV, o cristianismo tornou-se a religião oficial de Roma. Inverteu-se o papel. Na Idade Média, os papas enviaram exércitos cristãos para matar muçulmanos. E entre 1450 e 1750, a Inquisição mandou para a fogueira milhares de acusados de bruxaria. Em 1415, o tcheco Jan Hus foi queimado na fogueira de Constança por defender que qualquer pessoa poderia se comunicar com Deus sem necessidade de sacerdotes. Os conflitos internos do cristianismo se agravaram com a Reforma Protestante. Martinho Lutero e João Calvino desejavam restaurar a essência da mensagem de Jesus, mas as boas intenções foram sufocadas pelo fanatismo. Resultado: mais guerras. Desta vez, entre católicos e protestantes. No mais sangrento episódio, a noite de São Bartolomeu, as águas do rio Sena, em Paris, ficaram vermelhas do sangue derramado na madrugada de 24 de agosto de 1572. 5 séculos depois, 11 de setembro de 2001, ataque suicida às Torres Gêmeas e Guerra do Iraque, 35 mil mortos entre cristãos e muçulmanos. Conflitos entre árabes e judeus, mais de 40 mil mortos nos últimos 50 anos. De 1999 a 2006, mais de 1.000 seguidores da seita Falun Gong foram mortos na China. 100 mil adeptos foram enviados para campos de trabalhos forçados. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O homem pacífico é forte porque venceu a personalidade. O homem benévolo e compassivo, inalterável na ventura e na desventura, é amado por mim. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Aí estão a lei e os profetas. Ao longo dos tempos, são muitas as histórias de guerras e morte em nome da religião.
Mas será que precisa ser dessa forma? Ou há uma possibilidade de convivência pacífica e harmônica entre as várias religiões? Gessler Carlos West é o convidado que vai nos ajudar a entender melhor esta questão. Ele é integrante da Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo. Gessler, é possível pensar numa ação conjunta entre as religiões para que se pudesse diminuir esses conflitos, distensionar essa convivência, enfim, caminharmos para um mundo um pouco mais tranquilo nesse aspecto? Considero este um caminho fundamental, porque já tem um pensamento de Emmanuel, espírito, que ele diz: as palavras podem até convencer, mas o exemplo arrasta. Se nós colocarmos alguns assuntos, alguns pontos de entendimento comum, como bandeiras, vai facilitar o entendimento entre nós. E quando tivermos situações um pouco mais complicadas, é mais fácil de solucionar. Que pontos, por exemplo, poderíamos começar por quais pontos hoje de consenso? Por exemplo, um trabalho sobre o aborto, que a enorme maioria das religiões são contra o aborto. Então, por que não pegar esse item, independente de outras conceituações filosóficas, e trabalharmos juntos em prol de um esclarecimento da sociedade? Pela paz mundial, pelo desarmamento mundial, assuntos como este, que é ponto comum nas religiões, e poderíamos, com esses pontos, levantando esses pontos, avançarmos na sociedade e, no processo do avanço, nos conhecermos mais. No Brasil, há uma convivência boa, de fato, pacífica entre as religiões? Eu diria que existe um respeito nesse sentido. Podemos ter aqui e acolá algumas exceções, mas no campo das exceções. No geral, existe um respeito, sim, entre as religiões e entre as pessoas que convivem nessas religiões. Mas acredito que poderemos dar um passo adiante em termos de ações mais concretas e conjuntas em causas maiores e nobres para a sociedade, como essa que eu acabei de falar recentemente. Em outros países, Gessler, que panorama a gente tem hoje da convivência entre as religiões? Varia muito de continente, de país, enfim? Varia, a depender da cultura de cada país. Tem países que é uma convivência semelhante à nossa aqui no Brasil, mas tem países não, que o próprio exemplo na mídia nos mostra, de matar em nome da religião, explodir bombas em nome da religião, e a própria estatística da ONU já mostrou, mais de 70% das guerras tendo como causa fundamentalismo religioso. Tem países que uma criança de uma outra religião não pode participar do mesmo colégio, da mesma escola de uma outra criança. Nesse ponto, lembrando até, em algumas situações, como era em alguns países, a questão racial. Então isso é um absurdo se nós partirmos do princípio que a religião vem de Deus, que nos convida à paz, nos convida à fraternidade, e nós, na nossa incompreensão, levamos a isso. Gessler, quando você cita o exemplo da pessoa que mata, que explode bomba em nome da religião, ou pelo menos assim é dito, qual é a visão espírita de um ato como esse? Qual é a consequência espiritual que se tem de atos como esse? O espírito leva consigo as consequências de seus atos na sua consciência. Provavelmente um espírito como esse, ao desencarnar, estará com grandes sofrimentos, atordoado, conforme os relatos nas literaturas espíritas, mais na frente, após um período de sofrimento, irá ter o sofrimento do arrependimento, até do remorso, e com certeza terá que ser reprogramada uma reencarnação, um retorno ao planeta Terra, mas já com o objetivo de refazer aquilo que fez, trilhando uma construção, uma reconstrução no campo da paz. Eu acredito que o ponto fundamental para que isso aos poucos comece a melhorar é priorizarmos a educação no campo das crianças, na família, na escola. É aí que nós começamos a criar a base do homem do futuro. Se na escola, se na família, nós tivermos os adultos com discursos divisionistas, com discursos fundamentalistas, vai ser um investimento que com certeza teremos desagregação do futuro. Então o objetivo maior agora é no aspecto educacional, não de doutrinação, mas educacional no que se refere ao respeito à diversidade do ser e à diversidade do pensar. Na sua avaliação, se as religiões tivessem se unido aqui no Brasil, por ocasião do referendo sobre a comercialização de armas de fogo e munição, o resultado poderia ter sido diferente? Poderia, se nós tivéssemos não só nos unidos, como também feito um trabalho mais objetivo nesse sentido. Não sei se mudaria por completo o resultado, mas com certeza nós teríamos avançado mais na conscientização sobre desarmamento. Muita gente acha que as religiões não deveriam entrar em terrenos como política ou nesse tipo de assunto. Você concorda? Não, não concordo. Eu acho que a religião não deve se partidarizar. Ela não deve tomar um partido de um caminho ou de outro caminho. Mas a religião tem como objetivo maior a renovação social.
Allan Kardec deixou isso muito claro na Revista Espírita de 1863, sobre 6 períodos do Espiritismo. E o 6º e último seria o da regeneração e renovação social. Como participar da renovação social se ficarmos escondidos ou em cima de um morro, esperando que as coisas aconteçam? A religião ela é essencialmente proativa. Jesus andou com a população, na população. Ele não se escondeu em cima de um morro para orar isoladamente. Gessler, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Olá! A paz no mundo começa em mim, é claro. Começa no meu coração, que não tem inveja, que não deseja o mal, que não cultiva ciúme e raiva. Você já notou o quanto somos exigentes? Exigimos demais dos outros e exigimos pouco de nós mesmos. O movimento é exatamente o inverso. Devemos exigir muitíssimo de nós e ser indulgentes, caridosos e tolerantes com as imperfeições dos outros. E Jesus falou disso ao nos convidar a não ficar notando o cisco no olho dos outros, enquanto nos nossos olhos há uma trave. Com isso, Jesus observava que somos rápidos para apontar os defeitos alheios e, ao mesmo tempo, somos completamente cegos em relação aos nossos próprios defeitos morais. E é assim que o Espiritismo nos ensina a construir a paz, combatendo as nossas imperfeições e exercitando a paciência e a compaixão pelos outros. A nossa dica de leitura de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo Bem-aventurados os aflitos, há um texto interessantíssimo sobre os tormentos voluntários, que são os sofrimentos que causamos a nós mesmos. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, um convite à afabilidade e à doçura estão no capítulo Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Olá! Esta semana, o Luiz Antônio Silva nos encaminhou a seguinte pergunta: como se formou o universo e o planeta Terra? Olha, Luiz, o universo e o planeta Terra, dentro do seu processo de formação, são matéria analisada pela ciência física. A doutrina espírita, quando analisa este assunto, nos remete naturalmente às pesquisas da ciência. As teorias que temos vigentes na atualidade e mais aceita, entre elas a do Big Bang, nos esclarece que o universo foi formado a partir de uma explosão inicial que deu origem a todas as coisas e, no particular, o planeta Terra foi originado a partir de alguns elementos extraídos do próprio Sol. Na literatura espírita, vamos encontrar em O Livro dos Espíritos a informação de que o universo é formado a partir do elemento material, tendo em Deus a sua causa primária, e vamos identificar na obra A Caminho da Luz algumas pequenas delineações em torno do processo de formação da Terra, esclarecido pelo Espírito Emmanuel. Quem estiver sem pecado, seja aquele que atire a primeira pedra. O episódio da mulher adúltera nos traz profundas lições. É exatamente a possibilidade da criatura reformular a própria vida. Este é o grande significado do perdão que Jesus nos ensina. É dar à pessoa a possibilidade de ir e renovar-se, de ir e reformular as próprias atitudes. É a amplitude do perdão. E Jesus é esse que nos convida a olharmos as criaturas com maior vagar. Quando as pessoas às vezes nos ferem, é de nós nos perguntarmos: por que nos feriu? Estará padecendo de alguma dificuldade? Estará enfrentando algum problema íntimo muito grave? Às vezes uma doença que o atormenta e por isso ele extravasa desta forma e nos agride. Assim, este convite do perdão fica para todos nós. O programa de hoje está terminando.